Fala, galera! Hoje eu vim aqui trocar um papo massa com vocês, rapidinho, para falar a respeito de tiragem de tarô para a gente mesmo, né? Eu vim passar duas tiragens bem, assim, tranquilas para perguntas de cotidiano que a gente possa interpretar. Tarô, para mim, é a prática. A gente aprimora através da prática, né? Então, fazer esse processo de sempre estar tirando cartas por perguntas que a gente precisa de respostas rápidas, ela gera muito conhecimento e muita sincronia entre a gente e as formas diferentes de interpretação do tarô, né? Eu coloquei uma mesa aqui bem simbólica. Esse baralho é o tarô das bruxas, não é o baralho que eu utilizo geralmente para leituras com os consulentes, né? Mas é um baralho que eu sempre utilizo, assim, em reuniões aqui em casa e quando eu quero tirar, até para as meninas mesmo, né? Em forma de aprendizado. Geralmente eu gero a conexão, assim, eu consigo me concentrar mais nas leituras quando eu trago o simbolismo dos 4 elementos da natureza, né? Que é a terra, o fogo, o ar e a água. Não necessariamente um incenso, por exemplo, para o ar, que eu possa substituir o cheiro do incenso por perfume, por óleos, por exemplo, né? Modificando o aroma do lugar. E tem outras pessoas que também utilizam o som, né? Como uma forma de conexão consigo e de estar presente naquela situação. Vamos lá, né? A tiragem. Eu vou apresentar primeiro a vocês como eu faço tiragens de sim ou não. A gente embaralha. Aqui só tem os arcanos maiores, tá? Vou mostrar a vocês. Não tô com os arcanos menores do tarô. Geralmente eu embaralho 7 vezes. E eu corto ele da esquerda para a direita em 3 partes. Tá? Eu não tenho... Nas minhas leituras eu não faço distinção sobre cartas que estão invertidas, tá? Se eu tenho uma pergunta, por exemplo, eu fico nesse emprego ou troco por outro, né? Eu tenho que destrinchar essa pergunta em 2 partes diferentes. Como assim? Se eu ficar no emprego A, quais são as possibilidades que me geram? Positivas, eu escolho uma carta. E quais as possibilidades que eu estou naquele emprego A, que são negativas, né? O que eu tenho a ganhar e a perder, positivo e negativo. Pronto. O lado do diabo saiu no lado positivo. O lado do sol, simbolicamente, saiu do lado negativo, tá? O lado positivo na esquerda, o lado negativo na direita. O que é que representa aqui? Aqui traz um trabalho que pode trazer muito dinheiro, um trabalho A, que vai trazer muitos ganhos materiais. Em contrapartida, a gente pode não enxergar tão bem como está sendo o trabalho, não tem muita clareza sobre o nosso propósito, a gente só está indo pelos prazeres da vida, tá? Aí, vamos lá. E o trabalho B, né? O trabalho B, se eu deixar o trabalho A e for pro trabalho B, ou for procurar outra coisa. Deixa eu começar aqui 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cortei 3 partes. Em trabalho B, né? Trabalho B, eu deixando o trabalho A, o que é que vai acontecer positivamente e o que é que vai acontecer negativamente. Menino, tá complicado aqui. Pronto. Se deixar o trabalho, eu vou continuar, ou se for para o trabalho B, eu vou continuar correndo atrás dos meus ganhos materiais, de materializar as coisas, é a parte positiva. Não vai ser tão afetada a minha vida financeira, por exemplo, né? Porém, o fechamento desse ciclo da transição do A para o B
não vai ser fácil, né? A gente não vai ter muita fluência, vai ser um fechamento de ciclo meio que forçado aqui, por exemplo, né? Que o mundo fala sobre a compreensão do todo, vindo na parte negativa, ele traz a ideia que a gente não está compreendendo o quadro maior, tá? E qualquer coisa que a gente for tirar, num relacionamento ou outro, né? Geralmente no final das tiragens, tá? Eu sempre sopro aqui o canto. Aqui o canto, né? É uma prática minha mesmo. Eu acho que o vento ele traz essa ideia de levar as energias que ficaram fixadas no baralho, mas é uma crença minha, tá? Ou uma outra forma de ver uma situação maior, né? Estou indecisa sobre uma situação, né? Eu quero ter mais clareza sobre essa situação. Estou indecisa na situação do trabalho e quero ter mais clareza se continuo ou se não continuo. Eu vou mostrar agora uma segunda tiragem, tá? Vou cortar 7 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes para a direita. Eu tiro uma carta no meio, tá? Que vai ser a carta principal sobre o assunto, que no meu caso, hipotético, é o trabalho. O que é que vai ser trabalhado no plano sutil, fica à minha esquerda. Essa foi a primeira tiragem que eu aprendi. E o que é que vai ser trabalhado na parte material, né? Na parte que eu vou conseguir acessar através dos sentidos, né? Eu gosto muito também de olhar a última carta do baralho. Ela me traz muitas respostas, né? Mas aí foi com o tempo de conexão do que eu achava que era mais legal para mim mesmo. Pronto. Aqui fala sobre processos que tenham que ter força de vontade, tá? Vindo na tônica desse trabalho, dessa minha dúvida da questão do trabalho. Eu tô tendo que ter força de vontade para alguma coisa. A justiça, ela veio do lado espiritual, então tá dizendo que eu vou ter que ter muita força de vontade para conseguir balancear o que é certo e o que é errado, né? A nível sutil. Para que eu consiga movimentar as coisas, tá? Aí, como é que eu faço dessa tiragem aqui? Eu somo a numeração da parte de cima. Como? A força, ela caiu de número 11, né? O carro, ele tem número 5, 6, 7, tá? Então, 11 com 7, 18. Aí, eu venho no baralho, vou aqui procurar o número 18. Cadê ela? 18 é a lua. Aqui depois eu somo 11, tá? Com 5, 6, 7, 8. Com 8 dá 19, dá o sol. Vou aqui. E coloco 19, certo? Então, quando eu tenho força de vontade para ponderar as situações na minha questão do trabalho, eu consigo ver as coisas com mais clareza, tá? Eu dou movimento às coisas e eu consigo vê-las com mais clareza através da minha intuição. É um processo bem intuitivo aqui, ó. Tá dizendo, se movimente, tenha força de vontade para manter o equilíbrio do que é certo e do que é errado, manter o que é justo, para que você consiga ter clareza das coisas. Tá vendo? Aqui tá muito mais no nível sutil, no que a gente não consegue palpar, né? Não consegue pegar. Mais no nível do pensamento, das emoções, do espiritual. O lado direito, ele vai falar mais a parte que materializa. Aqui está dizendo que as coisas vão se encaminhar, mas vão se encaminhar intuitivamente. Ainda não está muito claro, né? E que vai ter que ter um processo de força de vontade nesse caminho. Aqui vai o 19 com o 18. Dá 19, dá 37, né? Então, vai o número 37, 3 mais 7, 10. Bora lá. O 10 é a roda da fortuna, né? Então,
Deixa eu ver aqui. 20. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. 20 mais 17, 37, é isso mesmo, dá 10. O 10, ele é a roda da fortuna. Então, fala que nesse processo aqui de trabalho, que eu tenha calma, tenha força, continue fazendo o que é justo, o que dentro de você é justo, essa vozinha interior, que é o que tá lhe levando a deixar as coisas claras. Que o desenrolar, o caminhar das coisas vão acontecer. É porque ainda precisa ser modificado algumas coisas. Então, aqui eu falei do que girava em torno, né, da situação de trabalho, que era eu ter muita força de vontade, eu ter de dominar os meus instintos, meus prazeres, né, o que significa a carta à força, né? Do lado sutil, no campo que eu não consigo materializar, né, no campo das emoções, no campo do espiritual, vem pedindo esse equilíbrio, essa ponderação sobre o eu e o outro. E do lado material, que é o lado que a gente consegue passar pelos sentidos, traz o carro dizendo que a gente vai dar caminho. O equilíbrio, usar a força de vontade em prol do equilíbrio, ele vai gerar o caminho. Um caminho que não é claro, né, porque a lua veio do lado material, mas que se você ponderar as coisas, a sua mente vai passar claro pelo processo de mudança que está chegando. E é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode assim comentar, ou se souber responder alguma dúvida de alguém que esteja aí embaixo também querendo aprender, podem comentar. E espero que tenha sido fácil aí para vocês. Um cheiro e tchau, tchau.